E agora estaremos lendo do versículo 8 até o versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Versículo 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Diz de mim: é meu irmão. Queridos, nós falaremos agora sobre o lado egoísta de Abraão. Já dissemos anteriormente que a Bíblia ela é maravilhosa. Revelou o lado da fé de Abraão, da intercessão de Abraão, do amor de Abraão, da sinceridade de Abraão, do cuidado que ele tinha com a família, o respeito que ele tinha para com seu pai. Mas agora a Bíblia mostra alguns lados negativos da vida desse homem. E aqui está um deles, o lado egoísta de Abraão. Todo esse problema aconteceu com Abraão porque lhe faltou a verdadeira fé para com Deus. Isto é, o problema de dizer que Sara era sua irmã, de não falar a verdade. E também isso aconteceu não somente pela falta de fé, e também pelo seu lado egoísta. Nós podemos analisar que Abraão, ele pensou apenas em sua segurança, comprometendo sua fé e sua comunhão com Deus. O texto deixa claro que ele mesmo diz que fez de tudo para proteger a sua própria vida, inclusive usando dessa meia-verdade. Ele disse para o próprio Abimeleque, quando Deus em sonho revelou para Abimeleque que Abraão era seu servo, então ele pergunta: por que fizeste isto? Dizendo que ela é tua irmã. Então ele diz: eu temi, porque talvez nesta cidade não há temor de Deus, e eles poderiam me matar por amor da minha mulher. Veja que Abraão, ele pensa apenas em si. Ele jamais mediu as consequências dos males que viriam por causa da sua mentira. Quantas coisas ruins poderiam acontecer aos outros? Abraão pensou só em si. Então aí você tem um lado egoísta de Abraão. A atitude de Abraão de pensar apenas em si estava trazendo problemas para os habitantes de Gerar, inclusive para o rei Abimeleque. Nós podemos analisar que por causa disto, as mulheres ficaram estéreis. E também um rei sincero poderia agir de modo contrário. Novamente a Bíblia revela nesse texto o lado humano de Abraão. Por quê? Porque ele diz para Abimeleque a causa ou os motivos pelos quais fez com que ele agisse dessa forma, mentindo. Primeiro, ele criou uma política de meia-verdade. E ele faz isso quebrando os bons valores e não agindo com sinceridade. Segundo, ele tinha medo. Ele diz para Abimeleque que ele tinha medo de morrer por causa da beleza da sua mulher. E não assumia o papel de casado, de marido, mas apenas de irmãos. Com esse procedimento, Abraão estava sendo um covarde. Veja que dois grandes erros e males Abraão pratica. Primeiro, ele faz a quebra de valores. E segundo, ele é um covarde. Ele não quer assumir a sua responsabilidade. Como todo homem, Abraão faz sua confissão. Mas ele diz que agiu dessa forma porque temia.
é interessante você observar que Abraão vai confessar para Abimeleque, devido à revelação de Deus através do sonho para o rei, é que ele vai dizer que, na verdade, ele é casado. Mas ele diz que agiu dessa forma, de meia-verdade, porque, na verdade, ela era irmã, de certa forma. Então perceba aqui que Abraão começa a confessar os seus pecados. Só que ele comete outro erro. Ele quer confessar o seu pecado, transferindo a responsabilidade para outras consequências. Então ele quer mostrar a causa por que estava agindo. Ou seja, Abraão, assim como Adão, tenta justificar o seu erro, o seu pecado, fazendo transferência da sua culpa a outros. Note que Abraão, tentando se explicar, agiu como uma pessoa pagã, pois achava que seu procedimento estava correto, o que não era verdade. Perceba que ele diz assim: e aconteceu que, fazendo Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo o lugar onde viermos. Diz de mim, é meu irmão. Então, perceba que o próprio Abraão, ele adota uma postura de meia-verdade e que essa meia-verdade vai sendo preconizada, que posteriormente ele já crê que é uma verdade. Porque toda mentira, quando ela não é tratada, aquilo ali vai se tornando como algo normal e a pessoa vai aceitando como se fosse verdade. Era o que já estava acontecendo com Abraão. Abraão, por causa do seu egoísmo e medo, estava colocando em risco a inocência, o lado ético e sincero de Abimeleque. Esse homem tinha padrões morais e também uma vida ilibada, mas Abraão iria fazê-lo pecar. A mentira de um é prejudicial para o outro. E aqui, na verdade, entra aquele aspecto categórico do próprio Kant. Só que a verdade de Kant, ela baseia-se no racional e na própria subjetividade humana. Mas a verdade do homem de Deus deve basear-se no seu princípio de servir a Deus e na palavra divina. Abraão falhou grandemente aqui e estava levando outros a serem desonestos. Aprendemos aqui que a falta de fé em Deus e o domínio do medo em nossos corações faz com que o homem procure o caminho da falsidade, da mentira, da adulteração dos acontecimentos. Abraão estava procedendo errado em tudo, só porque ele usou meia-verdade, mentira descabida. Fujamos disso, que Mateus 5,37, seja a tua palavra sim, sim, não, não, seja a nossa postura nesta terra, como cristãos, como homens de Deus, em nome de Jesus. Amém.